E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a bitcoinblock.com.br, a sua central de notícias blockchain. Eu sou o Arthur do canal Cripto, trazendo mais um primeiro bloco de notícias, que é um quadro que eu faço aqui no canal, comentando as notícias mais importantes e relevantes que estão acontecendo aí nas criptomoedas e no mundo. E antes de começar, como sempre, eu queria aí te pedir aquele like, isso é muito importante, faz o YouTube recomendar o nosso conteúdo para outros usuários. Minha garganta ainda não tá 100%, viu, pessoal? Mas tá melhorando, então talvez eu tenha que dar uma parada aqui no meio do vídeo, tomar uma água, alguma coisa desse tipo. E tô falando aqui com a voz um pouco mais fraca, justamente para focar na recuperação. Mas ainda assim o mercado não para, a gente também não. Então esmaga aquele like aí, eu fazendo um esforço para gravar um vídeo especial aqui para você, né, falando da estreia dos ETFs de Bitcoin lá na Bolsa da Austrália. Nessa semana foram aprovados os ETFs e agora a gente teve a estreia nessa quinta-feira. Vou te falar tudo como é que foi. Além do mais, as autoridades da Alemanha podem despejar uma quantidade quase que bilionária de Bitcoin no mercado, tá? Eles estão querendo vender aí cerca de 500 milhões de dólares em Bitcoin. Isso pode sim ter um impacto no preço. A MicroStrategy comprou mais Bitcoin ainda, né, com a sua recente mudança de venda de títulos para os acionistas. E por último, a Binance vai começar com um programa para dar criptomoedas gratuitamente para caso você tenha BNB lá na sua conta. Eu vou estar te falando mais detalhes sobre essa promoção. Então não esquece de deixar aquele like, verificar a sua inscrição aqui no canal, caso você não seja inscrito. E o Bitcoin tá no 0 a 0, viu, pessoal? Por mais que a gente tenha passado aí por um pouquinho de volatilidade nas últimas 24 horas, o Bitcoin ele tá num momento meio chato. A verdade é essa. Algumas criptos estão se performando no positivo, como a Near, né, que subiu mais de 6% hoje. A Tom também está aqui no verdinho. E outras estão no negativo, como a própria Ethereum, que está nos seus 3.500 dólares, com uma leve queda de 0,94%. E nessa última quinta-feira foi o dia de estreia dos ETFs de Bitcoin na Bolsa Australiana, a Australian Security Exchange, ou então ASX. E foi o primeiro ETF de Bitcoin Spot negociado na principal bolsa australiana, né? Igual eu falei no vídeo de segunda-feira. Existe uma outra bolsa na Austrália, mas não é a maior. E nessa última, não foi nem na quarta-feira, foi na quinta-feira que foi lançado, tá? Desculpa aí a errata. O volume do primeiro dia de negociação foi de quase 2 milhões de dólares australianos. Sim, é um volume relativamente pequeno, né? Mas a gente sabe que a bolsa australiana é muito menor do que a bolsa americana. E a gente está falando que tem apenas uma gestora, um produto de investimento, não é igual às outras gestoras gigantes que tinham 11 lá nos Estados Unidos, né? E essa gestora por trás é a VanEck, que inclusive tem o seu ETF de Bitcoin rodando na bolsa dos Estados Unidos, que é acho que é o HODL, né, que é o deles. E a Austrália, igual eu falei, né, há mais de 2 anos também já tem um ETF de Bitcoin rodando dentro do país na sua bolsa de valores. Só que a bolsa de valores é a Cboe e não é a AXS, a ASX. A ASX, no caso, é a principal bolsa do país. Quem gerencia esse ETF é a Global X com a 21 Shares. 21 Shares você deve conhecer, né? Também tem um ETF rodando lá nos Estados Unidos. Então, talvez por isso também não tenha tido um volume tão grande, né? 2 milhões de dólares australianos. Para um ETF no seu dia de negociação não é lá grandes coisas, mas querendo ou não, a gente ressalta o fato que eu venho falando. A gente está tendo interesse, tanto que vários países estão aprovando o ETF. A Austrália foi, a China foi, a região ali do Reino Unido também foi, os Estados Unidos foi o pioneiro. E recentemente, né, o ETF da VanEck, que é o HODL, que roda lá nos Estados Unidos, já tem mais de 10 mil bitcoins, o que equivale a mais de 3,5 bilhões de reais. É um valor muito grande, é uma empresa muito grande. Eu queria passar também nessa tabela, que ela é bem legal, ela mostra o retorno do Bitcoin, né, o quanto que ele teve aí de ganhos nos últimos 10 anos. E olha só, apenas em 2 dos últimos 10 anos, 11, se a gente considerar 2024, foram negativos, desculpa, 3 anos, né, 2014, 2018 e 2022, que foram anos de bear market. Tirando esses anos de queda do Bitcoin, ele foi o ativo que melhor se performou quando comparado a ativos do mundo inteiro, seja títulos globais,
títulos australianos, moedas, fundos imobiliários, melhor que o próprio ouro, né? O Bitcoin, em 11 anos de histórico, se a gente contar aqui com 2024 também, né? 11 anos, se performou bem em 8 desses 11 anos. Só nos anos de queda, né? O bear market, que realmente não tem como. Bear market, vocês sabem como é que é. Aí a performance dele foi menor, mas ainda assim, se a gente pegar aqui o retorno acumulado, o Bitcoin ele bate qualquer um desses ativos que estão sendo listados. E não é para menos, né? Que ele está nas maiores bolsas do mundo, tem cada vez mais pessoas e mais países interessados em estarem disponibilizando aí Bitcoin como uma forma de investimento. Além do mais, a Alemanha é agora o novo temor do mercado, porque eles têm uma quantia gigante de Bitcoin, né, que foi confiscada pelas autoridades da Alemanha, e eles supostamente estão com planos de vender 425 milhões de dólares em Bitcoin. Essa pode ser uma das maiores vendas de Bitcoin dos últimos anos, inclusive se equiparando, né, a possibilidade de despejo de Bitcoin dos Estados Unidos pelo caso do Silk Road. Então, o Escritório Federal da Polícia Criminal da Alemanha, que é o BKA, transferiu 6.500 Bitcoins, que valem aí cerca de 425 milhões, agora nesse último dia 19 de junho, para um novo endereço. E geralmente quando eles fazem isso, né, esse endereço é o endereço que eles vão estar vendendo. Esses bitcoins fazem parte de uma quantia que foi apreendida há uns anos atrás, em 2013, do site move2k.to, que é um site que tinha pirataria de filmes e aceitava o pagamento em Bitcoin. Então, esse site ele possui um patrimônio de mais de 50 mil bitcoins, o que valem 2,12 bilhões de dólares, e parte desses bitcoins supostamente podem estar sendo preparados para a venda. E depois dessa transação, né, o BKA ainda tem 47.800 bitcoins, que valem mais que 3 bilhões de reais, e ele não se pronunciou nada até o momento. Então não dá para confirmar se esses 47 mil serão vendidos em breve. Mas o grande temor do mercado é porque a gente tem quase que meio bilhão, né, de bitcoins que podem sim ser vendidos e que pode causar um impacto grande no mercado. Afinal de contas, né, isso aí vai ser despejado nas corretoras, aumentando a oferta, fazendo com que o preço caia ainda mais. E o governo americano é outro, né, que também está muito engajado em querer vender Bitcoin e inclusive sair, né, do seu processo de leilão, que é como ele costuma vender, e ir diretamente para as corretoras por conta da liquidez imediata. Tem muito mais pessoas interessadas em comprar nas corretoras do que diretamente no leilão. E isso sim pode causar uma queda acentuada do preço caso essa venda ocorra. A MicroStrategy está enchendo o carrinho e comprou mais 11,9 mil bitcoins, aí pagando 786 milhões de dólares. Isso foi recentemente divulgado, né, pelo portal oficial da imprensa e pelo Michael Saylor nas suas contas da rede social, onde essa compra aconteceu ao longo da queda aí das últimas semanas. E com essa nova aquisição, a empresa ela chega no total de 226 mil bitcoins, né? 226.331 mil bitcoins. E com isso, ela possui cerca de 15 bilhões de dólares em patrimônio de Bitcoin. Cara, isso é dinheiro pra caramba, considerando a cotação atual aí do ativo. E o preço médio de aquisição é 36 mil dólares. Então ela gastou em torno de 8,33 bilhões. Ela tem um patrimônio de 15 bilhões. Imagina o que vai ser dessa empresa se o Bitcoin começar a subir e valer 100, 150, 200 mil dólares. Vai ser algo absurdo. E ela continua seguindo a linha, né, de comprar cada vez mais Bitcoins. Uma vez que ela adotou essa estratégia, né, de gerar notas conversíveis da empresa e vender para investidores institucionais. O que são as notas conversíveis da empresa? São notas que quando elas vencerem lá para o ano de 2030, 2032, elas vão virar uma ação da empresa. Então, quem tiver essas notas vai ter aquela quantidade de ações.
E qual que é a vantagem de estar fazendo isso? Porque elas vendem essas notas muito mais baratas do que o preço da ação atualmente. Então, quem comprar essas notas vai poder comprar muito mais ações da MicroStrategy do que se investisse diretamente na bolsa de valores. Então, ela gerou aí 800 milhões de dólares em notas para estar ofertando para investidores institucionais e aparentemente conseguiu vender tudo, né? Tanto que a gente teve uma compra de 786 milhões. E face ao que ela vem fazendo, inicialmente ela queria apenas gerar 500 milhões, depois ela aumentou para 700 milhões e fechou em 800 milhões aí de notas conversíveis geradas. E para a gente fechar aqui, minha garganta já tá pedindo arrego. Vou até pausar aqui rapidinho, só um minutinho. A Binance ela vai dar criptomoedas de graça para os detentores de BNB. Então, se você é cliente da Binance e se você tem BNB na sua conta, você vai começar a receber criptomoedas de graça, mas para isso você precisa seguir alguns passos que eu vou estar te falando aqui ao longo dos próximos minutos. Então, recentemente a Binance revelou o seu programa de recompensa chamado de Hodler Airdrops, que basicamente quem for hodler, quem tiver o BNB na carteira dentro da corretora, vai ter acesso antecipado a novas criptomoedas que serão listadas na corretora e serão criptomoedas de pequeno a médio porte. Então é as small e mid caps, né, que são aquelas que têm um grande potencial de valorização por ter pouco dinheiro lá dentro. Então qualquer dinheiro a mais que entrar de negociação pode representar um expressivo potencial de valorização. Então basicamente, né, para você estar apto de participar, você tem que ter uma conta com a verificação, né, o KYC, ter o BNB Coin, o Binance Coin, e também ser inscrito no chamado programa Simple Earn, que é o programa de ganhos lá da Binance para você estar participando dos airdrops que direto está acontecendo. Então, ainda não tem uma data prevista, né, para o Hodler Airdrops ser lançado, mas quando acontecer, a corretora vai informar com antecedência aos usuários. E você vai receber tokens de acordo com a quantidade de BNB que você tiver e deixar alocado lá na plataforma do Simple Earn. Lembrando que tem um limite definido para cada airdrop. Então, não adianta você comprar muito BNB se tem um limite ali definido. Então, vamos supor que o limite é que a pessoa, sei lá, tenha 1000 BNBs por airdrop. Se você tiver 5000 BNB, você só vai poder colocar 1000 ali para estar garantindo a sua recompensa. Então, igual eu falei, né, você não precisa só ter BNB na carteira, você também tem que assinar o programa Simple Earn Flexible ou então o Locked Products, que eu vou te ensinar daqui a pouquinho como é que faz. E tendo isso, né, você vai ter acesso aos novos tokens que serão listados. Então eu estou aqui na Binance, a página inicial da corretora. Aqui a parte de Earn é a parte de ganhar criptomoedas lá dentro. Então aqui acontece de várias formas, tá? Quando você empresta criptomoedas, por exemplo, o SDT, você empresta o SDT para a corretora, ela pega os seus dólar Tether e usa para outras pessoas que quiserem fazer alavancagem, pegar aquele dólar Tether emprestado, pagar uma taxa, né, para estar utilizando e vai pagar para você essa taxa. Aí a gente tem aqui os retornos estimados. E aqui na parte de Simple Earn é onde vai acontecer a mágica. Quando for lançado esse Hodl Binance, ele vai aparecer, né, a moedinha que vai ser lançada aqui. Você vai se inscrever no programa, vai colocar a quantidade de BNBs que você deseja e vai ter que selecionar ou regime flexível ou então um regime fechado, né, com uma determinada quantidade de dias. O flexível você pode tirar o dinheiro a hora que você quiser, quanto mais tempo você deixar, mais ele vai render. Então você não tem uma previsão aí de retorno. Já o fechado, né, o irredutível, trancado, você já tem aqui a quantidade de dias pré-determinados e você já sabe mais ou menos quanto você vai receber. Então, quando estiver lançando, né, a corretora ela vai avisar tudo isso com antecedência, deve estar, provavelmente vai mostrar na página inicial, aqui na parte de notícias, né, que geralmente ficam passando aqui umas notícias, novidades, e você vai ficar sabendo disso. Galera, análise rápida aqui do Bitcoin, até mesmo porque nem tem muita coisa para falar, tá? Ele tá bastante volátil, ele tá muito imprevisível.
nos últimos dias a gente viu bastante movimentos de pump e dump acontecendo, né? E o mesmo aconteceu aqui nas últimas 24 horas, quando o preço do ativo deu que ia finalmente engatar uma tendência de alta, mas rapidamente foi rejeitado e não demonstra força para sair dos 64 mil dólares. Novamente, a gente está numa zona muito propícia a acumulações, tá? Essa região verde aqui, até os 63 mil dólares, para mim, é uma região muito boa para estar se buscando compras, porque a gente tem muito suporte nessa região. Não só topos prévios, né, gráficos, mas também região das médias em gráficos maiores, né? A EMA 12 no gráfico semanal, que historicamente falando, o Bitcoin respeita muito. Todas as vezes que encostou na EMA 12 foram excelentes pontos de compra. E também dentro das corretoras a gente vê que essa região entre os 64 e os 63 tem muita ordem de compra. Então é uma região difícil de passar. Então se a gente respeitar essa região aqui dos 64 e superar, né, o topo prévio, superar os 68 mil dólares, fazer aquele pivô acima da região das médias, provavelmente a gente vai testar os 70k e as máximas no movimento. Caso a gente não tenha força para virar a tendência e a gente perca os 63 mil dólares, a gente já vai estar numa zona sem muito suporte e sem muito interesse comprador dentro das corretoras. Então, nesse caso, a situação fica um pouco mais complicada e a gente pode ver quedas mais bruscas. Por isso, não gaste todo o dinheiro que você tem nessa região verde de acumulação, certo? Compra um pouquinho se você não tiver nenhuma exposição em Bitcoin. Se você já tiver uma exposição considerável, não entra por agora, justamente porque se o Bitcoin ele resolver subir, você já está posicionado aqui no mercado, né? Você já vai lucrar com essa alta, você já está com uma posição aqui relativa, não precisa estar se expondo mais. Em contrapartida, você vai ter capital para caso o preço caia mais, você consiga enfim, né, tá baixando mais o seu preço médio, certo? Pessoal, então o vídeo de hoje aí foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se você não me conhece e não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, isso é muito importante. Segue a gente nas redes sociais, que estão todas na descrição desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia e uma ótima semana. Valeu, galera. Falou!